Olá, internautas do Jornal do Médio Vale e JMV-TV. Estamos aqui nos estúdios com o presidente da Câmara de Vereadores de Timbó, Guilherme Voigt Júnior. Ele veio conversar conosco, fazendo uma avaliação do ano de 2019 e também falando de assuntos da Câmara de Vereadores de Timbó. Boa tarde, vereador Tutti, presidente da Câmara. Boa tarde, Evandro, e todos os internautas do JMV-TV. Vereador Tutti, o senhor, no ano de 2019, exerceu a presidência da Câmara de Vereadores, um ano importante, um ano jubilar, onde Timbó completou e comemorou os seus 150 anos. Eu gostaria que o senhor, primeiramente, fizesse uma avaliação desse ano de 2019 para o município de Timbó, especialmente na questão do Poder Legislativo. Então, Evandro e amigos, para mim foi uma grata satisfação. Quero sempre relembrar aqui que tive essa oportunidade, justamente nos 150 anos do nosso município, de aniversário, ter o privilégio de presidir justamente a Câmara Municipal de Timbó, nosso legislativo. E isso aconteceu graças ao vereador Douglas, então, na época, presidente da Câmara, e também ao Vigor Stark e os 4 vereadores da base do governo, que era o Adilson Mesh, o Rubens Borger, o Quinho e o Ito, que me deram a oportunidade, Evandro, de presidir justamente no ano de 2019, como eu falei, nos 150 anos do município de Timbó, estar à frente do Legislativo. Isso, para mim, foi uma grata satisfação, porque vai ficar marcado, vai ficar na história essa oportunidade. E depois também tive todo o apoio do próprio prefeito Jorge Krieger, que também abraçou essa causa. Que, na verdade, o prefeito Jorge Krieger foi muito ético nessa questão, porque ele queria manter o grupo unido e queria que um dos 5 vereadores da base do governo assumissem a presidência da Câmara. Porém, houve ali um acerto entre os vereadores, na qual citaram o meu nome e me escolheram para ser o presidente da Câmara. Então, também o prefeito Jorge acatou e veio junto com a gente, dando todo o apoio para que a gente tivesse essa oportunidade de estar à frente do Legislativo durante esse ano de 2019. Vereador Tutti, a gente sabe que a presidência da Câmara ela tem um mandato de 2 anos, né? Isso é a questão regimental. Mas vocês fizeram um acordo, como já vem sendo feito em anos anteriores, e o senhor parece que está, então, entregando agora o cargo no final desse exercício, né? Então, Evandro, houve sim, e já houve acordos anteriores, sempre na Câmara de Vereadores de Timbó, e dessa feita também não é diferente. Então, eu fiquei como presidente em 2019, ainda sou presidente, né, até dia 1º de fevereiro. Se por acaso quiserem que eu prolongue, também meu nome ainda está à disposição, mas, porém, como houve esse acordo, dia 1º de fevereiro, quando a Câmara volta do recesso, nós vamos estar entregando a Câmara para um outro presidente, dentro daquela possibilidade que a gente determinou e a gente teve o acordo lá atrás, em 2018, que seria o nome do Adilson Mesh, o presidente para 2020. Porém, o Adilson Mesh assumiu a Secretaria de Obras, então seria a pessoa do vereador Quinho, e eu vou manter a proximidade e essa forma de acordo que a gente teve de estar apoiando esse grupo, que o grupo fique unido. Mas também há a possibilidade do Adilson Mesh voltar para a Câmara de Vereadores, justamente porque provavelmente ele voltará a ser pré-candidato a vereador no ano que vem. Então, certamente, nós vamos estar apoiando também o Adilson Mesh para a presidência da Câmara. Mas se houver um acerto entre os pares e for o nome do Quinho, que é o Martinho Souza Filho, nós também vamos estar junto apoiando. Então, quer dizer, a questão da transição ela está garantida, né? Vai acontecer. Sem dúvida nenhuma, nós vamos manter esse acordo. Vereador Tutti, nós sabemos que a Câmara de Vereadores ela é muito abrangente na questão das análises de projetos, ela cuida de projetos da saúde, educação, fiscalização, de obras em geral. Como é que está a administração pública hoje de Timbó, na sua avaliação como presidente da Câmara? Então, foi uma experiência, Evandro e ouvintes e telespectadores,
muito grande para mim. Foi uma experiência assim de muito aprendizado, embora que nós temos uma equipe técnica dentro da Câmara de Vereadores, os colaboradores lá, todos eles, tanto os efetivos como os contratados, que fazem e nos dão um amparo legal, um amparo profissional, sempre para que nós conseguimos manter a coerência, a ética e principalmente a honestidade nas questões dos projetos, nas questões de administrar o legislativo do município. Com a parceria do Poder Executivo, que também sempre pronto a trazer todos os esclarecimentos e as dúvidas que os vereadores tiveram quando os projetos foram distribuídos. Nós, na função de presidente, sempre distribuímos os projetos dentro dos prazos legais. Também houve pedido de vários vereadores, muitas vezes, de tirar de regime de urgência, para que eles tivessem mais tempo para analisar. Nós também, como presidente, fizemos isso, aceitamos, acatamos, para que os projetos, todos eles fossem analisados legalmente, analisados com todos os critérios e para que toda a transparência fosse possível. Para os vereadores terem as condições de analisarem os projetos, que eles, quando fossem para a votação, já viessem todos eles totalmente com todas as transparências. Isso aconteceu com muita frequência, e também dizer que todos os vereadores se empenharam sempre, cada vez que foram solicitados, principalmente nas comissões, né? Na primeira comissão, que é Justiça, depois na comissão de Economia e também a Comissão de Infraestrutura, sempre analisados e dando seus pareceres e depois indo para a votação. Presidente Tutti, a gente percebeu que esse ano foi um ano bem movimentado na Câmara, com muitas sessões, teve inclusive homenagens em função até dos 150 anos, teve moções de apelo, enfim, foi um ano bastante intenso. E também um ano onde teve bastante projetos de leis apresentados pelos próprios vereadores em diversas áreas. Eu vi agora esse último, na questão dos animais, teve aquele do servidor também, dos direitos do cidadão. Teve muito projeto apresentado de autoria do vereador, o que é até atípico em outros anos, né? Na verdade, Evandro, sempre aconteceu, né, de cada vereador apresentar 1 ou 2 projetos, ou às vezes aconteceu até que mais projetos foram apresentados, mas o típico, o normal é 1 ou 2 projetos, geralmente por um ou outro vereador apresentados, projeto de lei, né? Mas esse ano foi mais, né? Esse ano foi forçado um pouco, né, mas foi bom. Por exemplo, esse projeto sobre a questão dos animais é um projeto fantástico, né? E esse projeto é do vereador Douglas, né? Então, já parabenizei ele nas redes sociais, também parabenizei o prefeito Jorge por ele ter sancionado essa lei, né? Inclusive a manchete do Jornal do Médio Vale. Verdade. É de hoje. Essa matéria eu recebi e já vi. Mas eu já tinha parabenizado o vereador Douglas já nessa semana, quando ele postou isso nas redes sociais. Tem um projeto meu também, que eu apresentei esse ano, sobre a Semana da Fibromialgia, que também foi sancionado pelo prefeito. Outros vereadores também apresentaram, como o próprio vereador Fibes também apresentou, né? Então, esses projetos sempre vêm para o interesse da comunidade. O que nós sofremos muito é justamente a fiscalização. Tem muitos projetos e não tem fiscalização para fiscalizar muitas vezes esses projetos, Evandro. E fica difícil, né, porque o Poder Executivo tem os seus fiscais de código de postura que tem que estar ali buscando essas informações ou as denúncias, muitas vezes quando há, para que eles vão atrás dessas denúncias, alguma coisa para fiscalizar. Isso nós temos pouco efetivo para essas ocasiões. Mas os projetos que sempre são apresentados pelos vereadores, é importante porque vão ficar na história de Timbó. Vereador Tutti, a gente acompanha a sessão legislativa, inclusive até pela Web TV e também, às vezes, pessoalmente, ou vereadores trazem aqui as informações para a imprensa, a gente percebe que tem bastante indicações, requerimentos e tal. Como é que está o atendimento por parte do Executivo dessas indicações? É possível atender tudo? Vocês têm pelo menos uma resposta do que é indicado? É uma boa pergunta e também há resposta para isso.
o prefeito Jorge tem feito um grande diferencial. Ele tem atendido, sim, na medida do possível. Creio que todos os vereadores tiveram a oportunidade de ter suas indicações, seus requerimentos, seus pedidos de informações atendidos. É bem verdade que não 100%, não foram 100%, mas uma boa parte, dentro da possibilidade, dentro da legalidade, foram atendidos, sim, Evandro. Então, o prefeito Jorge e toda a sua equipe com os secretariados, porque as indicações saem do legislativo, vão para o executivo e lá são distribuídos cada um para a sua pasta, né? E aí sim os secretários vão avaliar a prioridade, a necessidade, mas eu tenho visto assim muitos vereadores, os vereadores sendo atendidos sim nas suas reivindicações. Como eu te falei, não 100%, porque é quase impossível, né? A demanda é muito grande, Evandro, são muitos pedidos. Por exemplo, eu vou citar aqui um caso, por exemplo, há pedidos de informação para ver por que não está sendo roçado um terreno baldio, por exemplo. Então tá, vai-se lá, notifica o proprietário vai lá e roça. Um mês depois, principalmente no verão, já está mato de novo, né? Então, esse pedido já foi feito. Se ele for feito em forma de indicação, só poderá ser feito novamente no próximo ano, não pode ser feito no mesmo ano. Aí se faz um pedido de indicação, depois de informação, e vai se fazendo desse tipo para que esse terreno seja mantido. Assim é nas calçadas, assim também é em todas as áreas. O maior pedido, indicações, que é feito pelos vereadores, em que sentido? Questões mais pontuais, assim, nos bairros, né? Seria isso, né? São recuperações. Outro diferencial do prefeito Jorge foi justamente isso. Ele levou o executivo para os bairros, né? Isso foi uma coisa fantástica, né? Que ele fez. Então, as indicações são mais nesse sentido, né? Mais nesse sentido. Então, os vereadores, eles não são bairristas, né? Por exemplo, eu sou do bairro Quintino, mas eu não trabalho só para o bairro Quintino. Então, o vereador trabalha no município todo, né? Então, você está lá na Araponguinhas, o pessoal te pede, você tem amigos lá, uma comissão de pessoas te pedem, olha, precisamos resolver um problema, você vai lá e tenta resolver, negociar com o executivo. Assim é no bairro Araponguinhas, assim é na Quintino, assim é na Vila Guermer, assim é na Pomeranos, assim é no Tiroleses, Mude, enfim, todos os bairros você é solicitado, né? E você tenta atender a todos. Mas também os demais vereadores também são chamados para, muitas vezes, o mesmo assunto. Então, unindo as forças, às vezes é mais fácil de conseguir resolver a situação daquele local. Vereador Tutti, uma questão que sempre ao final, praticamente ao terceiro ano de cada legislatura, é definido o número de vereadores e a remuneração dos próximos vereadores que vão ser eleitos no ano que vem. Como é que ficou essa questão em Timbó? Já foi discutido isso? Será alterado? Como vai ficar essa situação? Essa situação ela é bem polêmica, Evandro. Eu já estou no meu terceiro mandato e você lembra, lá em 2012, quando nós fizemos essa questão de não foi nem reajuste salarial, foi uma reposição de perdas, né? Porque todo quarto ano de cada mandato não é repassado a inflação, né? Não é repassada a inflação. Por exemplo, se a inflação é 4%, esses 4% não é repassado para o próximo mandato. Então, essa perda aconteceu. E isso a gente, em 2012, fez o reajuste. Na época, eu sei que dava em torno de R$2.000 e poucos, mas então a gente fez ali um acordo e tal, foi passado R$800 então, a mais, porque nós estávamos muito defasados. E isso está acontecendo novamente, né? Porque nós não podemos repassar os 4%, né? Ano que vem, por exemplo, para o ano de 2021, os 4%, né? O 2%, o 1% da inflação. Então, essa perda sempre vai existir. E não vai ser diferente ano que vem. Mas já está discutido? Já foi estabelecido um pré-projeto? Já foi aprovado alguma coisa? A gente não discutiu sobre isso ainda, mesmo porque Timbó já caberia 13 vereadores novamente, como já existia, né? Mas nós não vamos fazer isso devido à população não quer isso.
não quer. Então, nós não vamos nos indispor com a população. Há muitos comentários de que os vereadores deviam reduzir seu salário e tal. Eu quero dizer, inclusive, para as pessoas que a nossa Câmara de Vereadores em Timbó é uma das mais enxutas do país, até 50 mil eleitores, até 50 mil habitantes, desculpa. Uma das mais enxutas do nosso país. Nós até fomos matéria, né, de jornais nacionais sobre essa questão. A Câmara de Vereadores, por exemplo, tem a possibilidade, ou seria enviada 6% dos recursos do Executivo para a Câmara, para ela poder usar. Nós estamos usando 3,5% e ainda assim nós devolvemos todo mês, ou todo ano, desculpa, quase 1 milhão, até mais de 1 milhão de reais. Inclusive, nós fizemos agora a pedido, falamos com o prefeito, fizemos uma indicação e o prefeito acatou. Não é o vereador Tucci, eu quero deixar muito bem claro isso, não é o vereador Tucci o presidente da Câmara, mas eu fiz em nome da Câmara de Vereadores, porque sempre houve esse pedido dos vereadores, poxa, se a gente, como vereador, pudesse destinar os recursos para uma entidade, para alguma finalidade, daquilo que a gente ia devolver todo ano, né? Então, nós falamos com o prefeito e ele acatou e mandou realmente para a Câmara de Vereadores um projeto de anulação de 450 mil reais já da Câmara para investir na saúde. E é justamente na saúde que a população mais cobra, né? Então, nós fizemos isso em nome da Câmara, não é o vereador Tucci, eu só como presidente usei essa função, mas em nome de todos os vereadores. Vereador Tucci, então quer dizer que, por enquanto, não há então uma definição se vai ter aumento do número de vereadores ou o salarial, esse repasse? Não, essa definição é muito clara, não vai haver. Timbó não vai ter aumento de vereadores e também não vai ter aumento de salário, de carga tributária. Exatamente. É importante colocar também, vereador Tucci, que Timbó é uma cidade que não tem aquela estrutura de Câmara com assessores, uma individual, principalmente de cada vereador, não tem aí diárias, não tem passagem aérea. É um diferencial que Timbó está dando exemplo, né? Não é fácil também, mas, por outro lado, tem esse ponto positivo, né? Então, Evandro, na verdade, a Câmara de Vereadores, como eu falei, em Timbó ela é muito enxuta nesse sentido. Nós não temos diária, as sessões extraordinárias que nós estamos agora, nesse exato momento participando, que nós vamos ter sessão extraordinária até na sexta-feira, dia 20, e se entrar projetos ainda essa semana, nós vamos esticar para dia 26, 27, se precisar. Porém, está marcado e agendado até dia 20. E nós não temos remuneração, ela não é remunerada, essas sessões extraordinárias. Porém, se algum vereador faltar em alguma sessão dessa, é descontado do subsídio que o vereador recebe. Nós não temos diária, nós não temos assessores individuais, temos assim a bancada de assessores que atende a todos os vereadores, independente de partido e tal. Tanto é que nós mantemos a mesma estrutura dos colaboradores dentro da casa, que outros vereadores apresentaram na época e trouxeram para a Câmara de Vereadores, e nós mantivemos o mesmo número, os mesmos servidores, independente de sigla partidária. Por quê? Pela capacidade, pela honestidade e pelo trabalho, pelo profissionalismo de cada servidor desses da Câmara de Vereadores, principalmente nesses contratados, né? Nesse ano, nós fizemos um concurso público, Evandro e ouvintes, justamente para aumentar aí 2 vagas, que é uma necessidade muito grande, justamente na área ali da administração. Então, nós fizemos um concurso público, e onde passou uma pessoa, inclusive ela do Rio Grande do Sul, e a outra daqui da região, porém ela não passou porque não alcançou a nota. Mas nós podíamos usar isso politicamente, contratar alguém da nossa confiança, né, para colocar lá, que seria um cabo eleitoral. Mas nós não fizemos isso também. Eu tenho sempre me postado nessa questão de ética, porque é dinheiro público, não é o prefeito que paga, não é o vereador que paga, é a comunidade que paga os recursos públicos. Então, esse dinheiro tem que ser bem gerenciado. Vereador Tucci, baseado nessa economia toda que a Câmara tem feito, já tem uma previsão se vai ter no final do ano uma sobra para devolver novamente ao Executivo? Sim, nós tínhamos já feito a conta, eu e o contador,
o Joel, que é o nosso contador da Câmara, e ficaria em torno de R$800 mil, 900 mil reais. Porém, já estava sendo guardado, ou estava no orçamento, uma construção de uma cerca do muro que nós ia fazer em torno de mais 180 mil reais. Então, como isso não aconteceu, nós vamos ter que devolver esses recursos também. Porque nós abrimos licitação 2 vezes, Evandro, para que as empresas viessem e apresentassem o seu orçamento e tal para a construção. Na primeira licitação não apareceu ninguém. E na segunda licitação apareceu uma empresa, porém ela não estava adequada com a sua documentação, então provavelmente não vai acontecer mais esse ano. Então esses recursos não podem ser guardados para o ano que vem, vão ter que ser devolvidos também, então são mais 180 mil. Então vai passar de R$1 milhão, ou perto disso, mas com a questão de nós termos aceito fazer com o Executivo uma anulação de 450 mil para a área de saúde, então esses já não vão estar mais inclusos. Então vai ficar aí em torno de 500 mil, talvez. Quer dizer, tem os 450 mil mais esses outros recursos. Então, que exatamente, vão talvez mais uns 480, 500 mil. Presidente, agora no final do ano sempre vem aqueles projetos de apagar das luzes, né? São anulações, transferências, enfim. Como é que está essa questão? Tem muitos projetos lá na pauta agora, os vereadores parece que estão fazendo um esforço concentrado nesse final de ano, com várias sessões, não remuneradas, bem claro, né? Mas eu gostaria que o senhor falasse sobre isso. Então, esses projetos, isso já é natural e é normal, isso não é nessa gestão, isso sempre aconteceu. Eu me lembro que todo final de ano, nesses 11 anos, Evandro, a gente tem participado disso, sempre no final do ano, depois já do ano legislativo, das sessões ordinárias ter cessado, começam as sessões extraordinárias. E nesse momento as pessoas, se fala ao apagar das luzes, porque são muitos projetos e você tem que se ater a eles, né? E estudá-los, né? Porque você vai ter que dar o seu parecer, votar dentro das comissões, e aí dá muito trabalho, sim, aos vereadores. Algum projeto polêmico, assim, de última hora? Não, nenhum polêmico, todos eles naturais, como acontecem todos os anos, suplementação ou anulação de valores e suplementação de valores, recursos para as entidades, né? Que todo final do ano são repassadas para que ano que vem as entidades possam receber seus recursos. O orçamento já foi aprovado? Então, tudo isso está sendo agora aprovado juntamente com essa questão dos projetos, né, para cada sua sessão, para cada sua entidade, no caso. Bom, vereador Tutti, e com relação ao ano vindouro, 2020, qual a sua expectativa em relação ao ano que se aproxima, em relação tanto a obras públicas, e também na questão política, né, que nós teremos um ano onde serão definidos os novos vereadores, o futuro prefeito, vice-prefeito, enfim, vai ser um ano intenso também, né? Vai ser muito intenso, Evandro, e ouvintes e telespectadores, na verdade. Ano político, né, onde nós, os vereadores, estamos nos preparando para uma pré-candidatura ou para vereador ou para majoritária, compor aí alguma majoritária, e a gente sabe que é um ano de muito desgaste, mesmo porque as pessoas, muitas delas querem mudanças, né? Mas nós temos apresentado o nosso trabalho honesto, nós temos apresentado o nosso trabalho sempre dentro da legalidade. Evandro, só para você ter uma ideia, eu sempre me pautei, nesses 11 anos que eu sou vereador, sempre na legalidade. Todo projeto que ele foi apresentado pelo nosso jurídico como constitucional, e esse projeto é bom para os munícipes, eu sempre tenho me colocado favorável e tenho votado favorável. Presidente, até fazendo um adendo, eu percebi que esse ano teve muitas audiências públicas, né, na questão dos projetos. Como é que foi a participação popular, né, nessas audiências? Então, Evandro, não é só agora, mas isso também sempre aconteceu. Infelizmente, a população ela não adere, ela não comparece, ela não dá a atenção merecida nessas audiências públicas. Nós, como políticos, nós fizemos a nossa parte, nós chamamos, nós
divulgamos isso na mídia social, como o teu jornal tens divulgado isso, né? Tanto na escrita como também na falada, mas as pessoas infelizmente não se atêm a isso e não comparecem. Agora sim, na reta final, tem aparecido um pouco mais de pessoas, mas justamente politicamente isso, né? Porque também estão se preparando para a campanha ano que vem, então eles querem aparecer e querem ter material também para dizer, estamos aqui. Isso é natural também, né? A gente até entende que isso é natural. Eu acho que não deveria ser só agora, né? Eu acho que não deveria ser só agora, deveria acompanhar ao longo dos anos, né? E não só na reta final, quando começa a aparecer a campanha eleitoral. E a sua expectativa para 2020, então nós estávamos falando disso, aí acabei te interrompendo, é positiva? Acho que o Brasil vai melhorar? Como é que o senhor vê? Não tenho dúvida, Evandro, eu sou PSDB, mas eu apoio o Bolsonaro. Apoio o nosso governador Moisés, independente da sigla partidária. Eu quero um país melhor para os nossos filhos, nossos netos e a futura geração. Eu quero um país melhor. Porque do jeito que estava, não dava para continuar. O senhor percebe uma melhora já, assim? Sim, não tenha dúvida disso, né? Se você analisar, embora que a mídia grande, a grande mídia, né, nacional, não mostra isso, né? Porque creio que não há interesse, né? Porém, a gente vê que há uma melhora, os números, o PIB, tudo está bem melhor. Você que acompanha isso, né, Evandro, você sabe que eu estou falando. A mídia, na verdade, ela já está começando a noticiar coisas melhores, né? Tenta também divulgar algum lado negativo, mas não pode omitir as questões que melhoram no país, né? Vereador Tutti, e a sua postura pessoal? Qual será o seu destino no ano que vem? O vereador Tutti vai à reeleição? O vereador Tutti vai candidato a prefeito, candidato a vice-prefeito? Ou vai largar a política? Qual é a sua expectativa? Então, Evandro, eu lutei muito para chegar, ser candidato a vereador e ser eleito vereador. Eu lutei muito. Já o meu pai já vinha com essa intenção, 3 vezes candidato a vereador, e nas 3 oportunidades ele foi só suplente. Em 88 ele não quis mais, aí o filho foi em 1992, a minha primeira eleição, eu perdi. Em 2000 eu fui novamente, eu perdi. Em 2008 eu fui a 3ª vez, aí eu me elegi como 3º mais votado, com 895 votos. Fui à reeleição em 2012 e me reelegi com 771 votos, caí 124 votos. Depois, a 3ª vez, em 2016, eu fui o 2º mais votado, com 1.079 votos. Isso mostra que a gente tem feito um trabalho sério e honesto perante a sociedade. Tenho essa pretensão, sim, de ir para a majoritária. O PSDB está me dando, o meu partido, né, o PSDB, está me dando todo apoio, a nossa executiva, com o diretório, de eu ser o pré-candidato à majoritária, e eu fico muito feliz com isso. Se o partido entender que eu deveria ficar novamente como candidato ou pré-candidato a vereador, eu também o farei. Também já pensei em parar. Retomar a minha atividade, porque o estresse é muito, né? E nós somos culpados de tudo isso, vai estressando, vai machucando, e você perde amigos, você, se não tinha inimigos, ou você tinha e não sabia, mas aí aparecem também. Isso não é legal, sabe? A gente vai... Tem uma hora que cansa, né? Cansa, uma hora cansa. E eu, para falar a verdade, Evandro, eu me dediquei exclusivamente para a comunidade. Não tinha hora, dia, noite, não tinha. Meu celular não sai da cabeceira da cama. Eu atendo a todos que me procuram. Muitas vezes você deixa a tua família de lado para atender aos anseios da comunidade, mas eu faço isso com muito amor, com muito carinho, atender a comunidade. Porém, você atende muitas vezes as pessoas e outras vezes você não consegue, porque você bate em leis, você esbarra em tantas coisas, e muitas vezes aí você não é entendido pela comunidade, achando que você não está fazendo o seu trabalho, mas você está fazendo o seu trabalho. E eu larguei todo o meu trabalho, eu ainda faço às vezes alguma manutenção, alguma coisa assim,
porém eu estava pensando seriamente, sim, de retomar agora nesse próximo ano a minha profissão, aos poucos, como manutenção em eletricidade, fazer um SOS concertos e tal, e retomar. A tua atividade é eletricidade na questão industrial ou residencial? Como é que é? Predial e residencial. Fiz alguma coisa bem pouca em indústria também, mas só na instalação, não no equipamento. Então, essa é a minha profissão. Uma profissão digna, uma profissão que eu amo fazer. Até, diga-se de passagem, acho que bem remunerada, né? É muito Porque bem. eu tenho visto várias pessoas que se dedicaram a essa atividade que estão sido muito requisitadas e tem até uma boa remuneração de horas e preenche o horário. Olha, Evandro, não tinha hora para a gente trabalhar também, né? Quando necessitava, né? Dependendo de quem você atendia. Porém, você trabalhava durante a semana, sexta-feira à noite você guardava suas ferramentas, ia para casa, pegava a sua família, ia para a praia, ia passear e tal. Na política não tem isso, né? Porque você não tem sábado e domingo. Você até participa de eventos, então para você não ficar muito longe da tua família, você pega e a sua família te acompanha. Mas, pela remuneração, comparar com o subsídio do vereador, não tem comparação, né? Você fica muito abaixo daquilo que você ganha. Muitos conseguem... Como vereador, né? Como bem, vereador, bem claro, né? Como vereador. Aqui em Timbó também, né? Aqui em Timbó também. Mas eu poderia ter continuado na minha profissão de eletricista e tal, atendendo as pessoas. Eu até tentei fazer isso no primeiro, até no segundo mandato. Porém, eu não conseguia conciliar as coisas. Muitas vezes eu ia para um determinado trabalho e muitas vezes você precisava desligar a energia para trabalhar, né? E aí te chamavam, ou no fórum, ou na prefeitura, ou na Câmara, ou tinha que atender alguém, você largava o teu serviço e ia atender as pessoas. E a pessoa que você estava atendendo não gostava disso, né? E com razão, né? O cliente que eu estava atendendo na parte elétrica e hidráulica naquele momento, e eu tive que largar o serviço pela metade e sair para atender a comunidade, as pessoas não gostavam. E isso começou a trazer um transtorno e um incômodo, então eu resolvi parar de trabalhar na parte elétrica e me dedicar exclusivamente àquilo que há tantos anos eu busquei com tanta força e tanta vontade, né? E eu achei melhor, então, ganhar menos, mas pelo menos atender a comunidade naquilo que eu queria fazer. Mas eu estou pensando seriamente, ano que vem, começar a retomar devagarinho, para eu... A gente não sabe o que vai acontecer nas próximas eleições. Mas com relação à política, a gente sabe que tem especulações de que o PSDB pode ter chapa própria, mas também de que o PSDB pode participar de uma composição. Uma delas seria com os partidos que compôs na eleição passada, ou então agora aderir ao projeto de reeleição do prefeito Jorge, enfim, e você seria um dos nomes a vice. Como é que está essa situação? Você já tem conversado, com certeza devem ter conversado, mas já existe uma certa definição em relação a isso? Sim, já existe essa definição. Dentro do PSDB está bem claro e bem esclarecido. A executiva do PSDB, o seu presidente, seu vice-presidente, secretário, tesoureiro, a executiva num todo, unânimes, querem que o vereador Tutti seja candidato à majoritária, pré-candidato à majoritária em 2020. Então, o PSDB, inclusive, vai fazer esse lançamento no início do ano como Tutti candidato, Tutti como pré-candidato a prefeito de Timbó. Porém, existe essa grande possibilidade, se eu receber o convite do prefeito Jorge lá na frente, de compor a chapa com ele para uma pré-candidatura a vice-prefeito, eu amaria isso, não nego isso. Porém, isso não depende do vereador Tutti, não depende do partido do PSDB, depende de uma composição que vai se formar ali na frente, né? O prefeito Jorge também não definiu isso ainda, pode ser qualquer pessoa, o pré-candidato a vice dele. E eu gostaria que o meu nome estivesse entre eles, claro, né? E para dentro do grupo depois definir essa questão. Mas o PSDB deixou muito claro, e vai lançar isso no início do ano, o Tutti é pré-candidato a prefeito de Timbó. Bom, vereador Tutti, eu acho que a gente teve discorreu praticamente sobre todos os assuntos da Câmara. Eu gostaria de deixar a oportunidade, um espaço, agora para o senhor fazer uma avaliação final
dessa entrevista, do ano, da sua presidência, e também dirigir uma mensagem aos nossos leitores do Jornal do Médio Vale e do JMV-TV. Então, Evandro, primeiramente eu quero agradecer a Deus, porque Deus é sobre todas as coisas, e sempre digo, a família é a base de tudo. Embora aqui também há problemas, né, nas nossas famílias, a gente também encontra dificuldades muitas vezes e temos que superar a cada dia as expectativas. Porém, eu sou muito grato a toda a mídia escrita e falada, em especial o Jornal do Médio Vale, que nos tem atendido muito, nesse ano principalmente, ao JMV-TV, que também sempre tem nos dado todo o respaldo. Nós tivemos uma parceria muito grande com todas as mídias, você é prova disso, né, Evandro? Através da nossa assessora de imprensa, que está aqui também, fora dos holofotes, mas sempre nos bastidores nos acompanhando, a Karina, que tem nos dado todo o amparo legal e procurado sempre trabalhar junto com todas as mídias, para que as mídias tivessem uma parceria muito grande com a Câmara de Vereadores, com o Legislativo. Isso tem acontecido nesse ano de 2019 e não tenho dúvida que tem acontecido também nas legislaturas passadas, porque a Câmara de Vereadores, os vereadores não seriam o que são se não tivesse a mídia para divulgar seus trabalhos. Então, eu sou muito agradecido, Evandro, pelo Jornal do Médio Vale, que tem nos dado esse amparo, e também as demais mídias no nosso município. E a mensagem que eu quero deixar para todos os telespectadores e a você e as pessoas que nos acompanham, que nós possamos viver o verdadeiro Natal. Está aí, às portas, mais um Natal. E que nós possamos viver verdadeiramente o verdadeiro Natal, que é o nascimento de Jesus. Jesus nasceu para nos trazer vida. E um dia, Ele virá novamente a essa terra, porque Ele foi para a glória morar com o Pai, né? Porque Ele esteve aqui, sofreu as mesmas ansiedades, as mesmas tribulações, as mesmas lutas, as mesmas dificuldades que todos nós vivemos hoje. Porém, Ele foi um homem íntegro, um homem santo, subiu ao céu, e Ele prometeu que assim, da mesma maneira como Ele subiu, Ele há de vir para buscar o seu povo. Então, vamos viver um verdadeiro Natal, desejar aí a todos um abençoado Natal e também um próspero 2020, para que nós possamos continuar vivendo, mesmo com todas as nossas dificuldades ou as nossas diferenças, mas que nós possamos estar perante o mesmo desafio, sempre o melhor para a nossa comunidade. Seria isso, Evandro. Muito obrigado. Obrigado, presidente Tutti. JMV-TV volta a qualquer momento com mais informações para você.